Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O São Paulo e Sassuolo voltaram a conversar nesta terça-feira sobre o futuro do zagueiro Juan Tressoldi, que está emprestado ao tricolor até o dia 30 de junho. As negociações, que pareciam encerradas, foram retomadas entre as partes. O tricolor quer contar com o zagueiro por mais um ano, enquanto o Sassuolo prefere negociar o jogador em definitivo já nesta janela de transferências. Por isso, os dois clubes vêm mantendo conversas nas últimas semanas em busca de um acordo. Diante de exigências do time italiano, consideradas altas pelo São Paulo, a negociação chegou a ser interrompida. No entanto, as conversas foram retomadas. O tricolor ainda tem esperança de manter Juan por empréstimo, nos termos que considera ideais. Juan chegou ao São Paulo em agosto do ano passado, emprestado por uma temporada. Em 2024, sob o comando de Luiz Ubeldia, o zagueiro participou de 15 partidas, sendo titular em 11 delas. Mesmo com um bom desempenho, o tricolor não conseguiu bancar a opção de compra fixada em contrato no valor de 27 milhões de reais. A intenção da diretoria é renovar o empréstimo por mais um ano e só depois voltar a discutir uma possível compra pelo atleta. Inicialmente, o Sassuolo rejeitou a proposta e pediu o retorno imediato do jogador, mas decidiu reabrir as negociações. A lesão no joelho direito de Juan, que exige um procedimento para avaliar a gravidade do problema, tem sido um fator favorável ao São Paulo. Com a contusão, o Sassuolo não deve vender o defensor nesta janela de transferências, o que era o desejo principal dos italianos. Enquanto as negociações continuam, Juan deve se reapresentar ao elenco tricolor nesta próxima quinta-feira, faltando apenas 4 dias para o término de seu contrato atual. O elenco do time também se apresentar para retomar os treinamentos. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o... A apresentação do seu novo treinador nesta terça-feira. Teve choro, lembranças, promessas e expectativa de um futuro melhor. Tudo isso na apresentação de Hernan Crespo aqui no Morumbi nessa terça-feira. Argentino de 49 anos que foi campeão com o São Paulo em 2021 nesse mesmo estádio. São Paulo à época vivia um jejum de 9 anos sem títulos e conseguiu o Paulista de 2021 contra o Palmeiras. Só que o estádio estava desse jeito assim, ó, vazio, completamente vazio por causa da pandemia. E o argentino, que completa 50 anos agora, no mês de julho, falou sobre a expectativa de encontrar finalmente o torcedor são paulino depois de quase 4 anos da última passagem. O primeiro jogo dele por aqui vai ser justamente contra o Corinthians. Lo único que puedo hacer, una parte de mí vai ser disfrutar. Uma parte de mim vai curtir o espetáculo, a outra vai tentar resolver o jogo. E outra parte de mim focalizado em resolver o partido. Antes desse clássico, é claro que o São Paulo ainda enfrenta Flamengo e Bragantino fora de casa, ou seja, uma sequência duríssima em pouco tempo de trabalho. Quinta-feira, Crespo encontra os jogadores pela primeira vez no CT da Barra Funda. Aí depois o São Paulo joga pelo Campeonato Brasileiro no meio de julho, justamente contra o Flamengo, e pela Libertadores apenas no mês de agosto contra o Atlético Nacional. Lembrando que o São Paulo tem a primeira partida fora de casa e o segundo confronto dessas oitavas de final aqui no estádio do Morumbi. E é claro que o Crespo falou sobre essa situação urgente no Campeonato Nacional. A urgência é o Brasileirão. Claro que a urgência é o Brasileirão. Precisamos competir, pontuar, encontrar tranquilidade. E depois Libertadores e Copa do Brasil são mata-matas. Tudo pode acontecer. É um mata-mata, tudo pode passar. Crespo se emocionou ao lembrar do passado, do tempo em que comandou o São Paulo durante a pandemia. Ele mesmo teve Covid-19, ficou por alguns dias afastado do clube e longe até mesmo da família. É claro que ele falou sobre o lugar mágico que é o São Paulo e o estádio do Morumbi. E nesse momento não segurou as lágrimas. Há algo no ambiente. Sabemos que a história é importante e todos conhecemos, mas há algo na mente, quando você chega ao estádio, que te atravessa e fica lá dentro. E se me gusta a história... Se me permitem sonhar, gostaria de estar ao lado de Telê, de Muricy. Se é para sonhar, que seja grande. Tá difícil, mas vamos tentar. Pero está difícil.
pero bueno, lo vamos a intentar. Reforçando então que o primeiro contato de Crespo com o elenco vai ser na quinta-feira, depois das férias dos atletas, nesse período de intertemporada por causa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E nesse meio tempo, o Crespo deve ter boas notícias. Lucas, Oscar, Ferreirinha e Marcos Antônio, destaques nessa temporada, devem voltar de lesões. Em contrapartida, Igor Vinícius está de saída para o Santos, Matheus Alves deve ser negociado com o CSKA e o zagueiro Juan pode voltar para o Sassuolo, sendo que o São Paulo tentou um empréstimo, mas a equipe italiana está relutante, quer que o São Paulo compre o atleta, portanto o Juan não deve permanecer no tricolor do Morumbi, que tem novo técnico apresentado nessa terça-feira e o nome dele é Hernan Crespo. Cara, que situação maravilhosa esse momento emocionante que viveu o Crespo. Cara, é incomum isso no futebol. Um treinador que foi dispensado pelo clube, mas quando falou da chegada no estádio, aquele corredor que a torcida faz, a emoção, essa relação do torcedor do São Paulo com o treinador, olha como isso é importante, como isso marca e como isso pode ser um ponto de virada para essa recuperação do São Paulo que o Crespo falou. A dificuldade é difícil, mas a gente pode conseguir. Isso vai passar muito por essa relação de sentimento, de amor, de proximidade, de identidade, de identificação com o clube, com a torcida. Isso não é muito comum. Às vezes isso não passa para o torcedor, mas isso pode ser muito importante para contagiar o elenco do São Paulo, que há muito tempo a torcida vem reclamando, principalmente dessa falta de identidade com as vitórias do São Paulo. Parece que os jogadores não estão nem aí para quando perde, quando ganha. Isso não é verdade, mas a percepção que passa para o torcedor é muito importante. Até porque tem um cara lá como o Muricy no São Paulo, que é um cara extremamente sangue e vive demais essa intensidade, essa relação fraternal até que o clube tem com o Muricy. O Muricy passa isso e o Crespo transmite isso na sua chegada. Isso é muito importante nesse ponto de virada do São Paulo, que ele precisa acontecer no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores teve um bom desempenho, primeiro do grupo, na Copa do Brasil passou para a próxima fase, mas a pedra no sapato do São Paulo, nesse momento tão difícil de dinheiro, contratação, manutenção de jogadores, chegada de reforços, um cara que chega com essa emoção, ele pode contagiar o São Paulo e a gente sabe que o futebol é muita emoção. Existe razão no jogo, mas a emoção costuma fazer a diferença. E essa... Foi apresentado, chegou lá no Morumbi, aliás, está animadíssimo. Ele queria muito vir para o São Paulo. Vamos ouvir o que ele falou. Lo primero que puedo decir que fue el sentimiento. Cuando la directiva me llamó, yo no lo pensé. Es San Pablo, punto. Después vemos los problemas, cómo afrontarlos, cómo mejorar. Si está mejor, si está peor. Creo que está mejor, pero llegué ayer. Necesito ver el día a día, la dinámica de trabajo, el grupo de jugadores. Todo esto se necesita un poquito de tiempo que hoy tengo, que es esta mini pretemporada que va a comenzar, como para hacer una evaluación general. Todo indica que sí, que está mejor de hace 4 años, eso seguro. Empezando por mí. Yo soy mejor que hace 4 años, esto sí lo puedo garantizar. Ahora, para evaluar, decir qué es mejor, qué es peor, bueno, necesitamos tiempo. No hay que olvidar que el fútbol es dinámico. E sempre hay que mejorar algo, sempre. Algumas coisas me chamam a atenção nessa declaração. Primeiro é o tanto que ele queria estar ali, que era o olho brilhou. Ligar... Teve alguém que falou que o olho brilhou. Vamos tocar bumbo de novo? Toca o bumbo. Cadê o bumbinho aí? Tem... Ah. Ó o bumbo, ó o bumbo. Ficou fofo. É isso, André, né? Alguém avisou a plaquinha, eu já sabia. Já sabia. E assim, não teve conversa longa, não teve nada que fosse que impedia. Quando eu falei aqui de questões burocráticas, era questão mesmo jurídica, assim, era papo de advogado. Advogado falando, tem isso aqui, olha, tem aquilo ali. E o Crespo mesmo já estava fazendo a mala, já estava com a mala pronta. Os assistentes, 5 assistentes, os 2 analistas, mais o preparador físico, mais o preparador de goleiros e o auxiliar, o Juan Branda, já estavam aqui, já estavam vindo para cá.
Aliás, é importante a gente falar que esses assistentes estão aqui desde domingo à noite, eles estiveram no CT ontem, estiveram no CT hoje de manhã, o Crespo chegou ontem à noite, eles já jantaram juntos. Agora à tarde, exatamente agora, estamos ao vivo aqui, 3h38, estão todos lá no CT reunidos, vendo as estruturas, e na primeira análise da comissão técnica para o Crespo, nesse jantar de ontem à noite foi, cara, o CT está muito melhor, com a estrutura da academia, com a estrutura do refis que eles melhoraram, com o vestiário que foi reformado, com o campo que trocaram a grama toda do campo. E óbvio que quando o Crespo fala em olhar o plantel, olhar os jogadores, é receber os jogadores que estavam lesionados e que estão se recuperando. E ele sabe da qualidade do Oscar, sabe da qualidade do Lucas, de um Caleri que só vai ter o ano que vem, mas tem o Rian Francisco, tem o próprio André, Dineno que está chegando agora. Então, assim, ele sabe que o elenco é melhor. Óbvio, vai analisar se precisa de uma peça ou outra, mas ele está muito empolgado, assim, tipo, é uma satisfação muito grande para ele, porque, assim, quando o Crespo é um cara muito elegante, ele é um cara, assim, muito gentleman. Quando ele foi chamado para ser demitido, ele não gostou, ele não curtiu, mas ele entendeu e ele falou assim, beleza, tranquilo, vou respeitar pelo tamanho do São Paulo. Tipo assim, é óbvio que ele não concordou com a demissão. E aí, nesse retorno, é uma chance que ele tem de falar, cara, vocês estavam errados quando vocês me demitiram lá atrás. E aí, uma coisa que ele confidenciou a algumas pessoas ali do clube já, é que assim, tanto que eu tenho a sorte de recuperar o São Paulo no momento que eu fui demitido. Por quê? É um São Paulo que está mal no Brasileiro. Então, quando ele fala, tipo, a prioridade ao brasileiro é recuperar no Brasileiro, é para dar um recado do tipo, cara, quando vocês me demitiram, eu tinha condições de recuperar no Brasileiro. E ele vai fazer como principal meta dele na chegada, recuperar o time no Brasileiro. Vai dar a vida. Essa foi uma das declarações mais fortes que ele deu ali na entrevista. Ele falou, a urgência é o Brasileiro. Prioridade. Mata-mata, a gente vê o que acontece, né? Mata-mata é do jogo, mas a prioridade é o Brasileiro. Então, é um São Paulo que vai olhar muito para esse Campeonato Brasileiro a partir de agora. Isso aí já dá para a gente estabelecer como prioridade, como meta, porque foi o que ele falou mesmo. Tem um outro ponto também que eu achei interessante, né? Ele falando sobre o uso da base. Ele lançou alguns jogadores na época, né? O Gabriel Sara, o Luan mesmo, que depois não teve tantas oportunidades. E ele fala, né? Olha, para mim, futebol não tem documento, né? Pode ser ter 18 ou 38 anos, eu vou olhar. E era uma das críticas que o Zubeldia sofria bastante, né? Por não dar tanto espaço aos garotos da base. Então, será que vai ser um outro olhar também para quem está vindo de Cotia? O Crespo vem com essa missão, né? Ele sabe que... E acho que a grande diferença do Zubeldia desse ano, né? Estou falando do Zubeldia desse ano para o Crespo chegando agora, é que o Crespo ele ganhou no São Paulo. Ele ganhou no São Paulo, ele tem moral com a torcida. O Zubeldia não ganhou com o São Paulo e tinha ali muita desconfiança interna, inclusive, que a gente falou aqui, né? E até falaram que a gente estava fritando na época, né? O Zubeldia, e não era isso. O Crespo não, ele vem com uma bagagem e ele vem conhecendo o clube como um todo. E ele sabe que Cotia produz grandes jogadores, produz grandes moleques. Então ele vai pensar, ele sabe já que o Rian Francisco é um moleque que a torcida sai para aquecer, a torcida começa, Rian. Então assim, ele vai trabalhar para que esse moleque se sinta confortável e que esse moleque seja útil dentro do elenco. Não fique assim um time aqui e o moleque aqui. Então, assim, Lucas Ferreira, potencializar esse moleque. Não jogar o moleque na fogueira. Tipo assim, beleza, eu não tenho nenhum jogador aqui, tá todo mundo machucado, Lucas Ferreira. Não uso nunca o moleque. Aí, de repente, Lucas Ferreira. Vai ter que dar conta, né? Vai ter que se virar. Ele sabe que ele vai ter o Ferreirinha. Ferreirinha vai voltar de lesão. Vai ter o próprio Lucas. Vai ter o Oscar.
ele vai poder usar o Oscar dentro da característica dele. Então, assim, o Crespo, ele vai chegar com conhecimento e com um estofo a mais. Quando ele fala de 4 anos, eu estou diferente, eu estou mais experiente. Eu estou melhor, né? Ele fala. É a bagagem de São Paulo e é um pouco também do que ele viveu aí fora. Porque, assim, o técnico, ele vai ganhando rodagem, né? E ele ainda é jovem, né? Então, 4 anos faz muita diferença nessa formação, né? Nessa experiência, nessa vivência dele. Por isso, ele diz que ele está melhor e chama atenção, né? Como ele fala que o quanto ele quer estar ali, o quanto ele está melhor, o quanto ele vai se entregar, de fato, nesse trabalho. Por outro lado, Hernan, o que a diretoria espera desse trabalho do Crespo? O que não funcionou no Zubeldia que agora espera ver o Crespo conseguindo fazer? É melhorar no Campeonato Brasileiro? É um time que tenha um desenvolvimento tático diferente? O que a diretoria quer que o Crespo faça? Então, para a direção, é o seguinte, é uma contratação que foi assim, tem 2 lados. Primeiro, a urgência de você fazer a troca, porque o Zubeldia foi dando, né, sinais de que não queria mais, e o São Paulo também tinha as críticas, e aí foi aquele, cada um vai para um lado. E o que fazer agora para contratar um treinador? Então, você tinha um cara livre no mercado e um cara que a torcida queria e sempre teve uma boa lembrança. Então, a diretoria teve ali a sorte de ter esse cara livre ali. E o cara topou porque o cara queria muito voltar. Ponto. Só que, vamos pensar de característica, vamos pensar de futebol, vamos pensar de gestão e até mesmo de perfil de treinador. É um treinador que tem um pouco do perfil do Zubeldia também. Então, para a diretoria do São Paulo, é também uma aposta a sequência do Crespo. É uma aposta mesmo. Então, o São Paulo entende que se o Crespo não der certo nesse começo, capengar para conseguir os resultados, sabe que a linha de crítica, a linha de tiro vai estar em cima deles. Então, eles assumem esse risco. E é bom chegar alguém que não tem uma filosofia tão diferente para não ter que transformar tudo também, né? Seguir uma linha, busca uma evolução no trabalho, mas um treinador que tenha pelo menos alguma identidade, alguma identificação com o trabalho anterior, com a linha, para não ter que mudar tudo ao longo da temporada. Mas a gente sabe, quando chega um cara novo, dá uma zerada ali na moral que os jogadores tinham com o treinador. E isso é bom porque dá oportunidades, né, para quem não vinha tendo tanto espaço. O Luan é um jogador que ele gosta, inclusive foi um jogador que ele lançou. Tem o Rodriguinho, tem o Mike. Será que esses atletas que não vinham sendo tão aproveitados podem ter uma nova chance com o Crespo? Eu vejo que o Luan é um jogador que está querendo muito essa chance, mas vai passar ainda pelo crivo da direção e aí com o Crespo. E o próprio Luan quer definir o futuro dele também, porque aí daqui a pouco você tem uma abertura de janela. O Luan não é um jogador que vai querer ficar treinando o ano inteiro. Tipo, beleza, entra treinador, sai treinador e não querem que eu jogue, não vou ficar aqui treinando. E o tempo vai passando, né? Carreira de jogador, a gente sabe como é. E ele tem contrato ainda com o São Paulo. O Luan é um cara querido, ó. Você vê que os funcionários tiram foto com ele tá lá treinando, ele treinava em horários alternativos e agora está treinando junto com os outros, está treinando nas férias, está com personal. O Crespo gosta muito dele. Pode ser que o Crespo queira a reintegração dele e aí vai depender muito da comissão técnica passando pelo crivo da diretoria. Se isso não acontecer, entendo que o Luan vai buscar novos ares na abertura da janela. O Mike é um jogador que vai subir da base e vai ter um tempo mais no profissional, porque o Ferrarese volta a ser zagueiro, porque o Juan Tressoldi voltou para a Itália, deve voltar para a Itália nos próximos dias. Porque o São Paulo Aliás, não consegue... outra coisa que eu tô querendo atualizar também com você, mas depois a gente chega no Juan. E o Ferrarese deve voltar para sua função, que é de zagueiro. E aí o Mike deve ganhar mais opções ali na lateral, porque também tem o Igor Vinícius indo para o Santos. Então, assim, é mais um moleque, tem o Cedric, que é um cara experiente. Então, assim, essa mescla vai ser importante também pro Crespo nesse momento, né? Tem vários jogadores ali que ele pode utilizar. O Rodriguinho é um que pode ganhar, é um meia, pode ganhar opções. O São Paulo vai no mercado tentar buscar uma oportunidade ali
com o jogador de lado de campo. Então, assim, O técnico Hernan Crespo foi apresentado, substituindo Luiz Ubeldia. O argentino retorna ao tricolor depois de quase 4 anos. Na primeira passagem, foi campeão paulista em 2021, em cima do Palmeiras, encerrando um longo jejum do tricolor. Antes da entrevista coletiva, Crespo explicou que ia falar em espanhol para poder se expressar melhor para a torcida. E olha, até se emocionou. Que es un lugar mágico, no hay una explicación. No sé qué tiene. O sea, saquemos la historia que es importante y que todos conocemos, la importancia de San Pablo como historia. Pero hay algo en el ambiente, desde cuando uno entra en City, acá, al estadio, hay algo que te atraviesa San Pablo, entonces te queda adentro. Y si me gusta la historia, si me permitís soñar, me gustaría estar al lado de Pelé, al lado de Muricy. Si vamos a soñar en grande. Pero está difícil. Pero bueno, lo vamos a intentar. É isso, craque Neto. Depois de um período no Catar e também nos Emirados Árabes, Crespo garante que volta como um técnico melhor. Volto com você. O Tati, a verdade, ele chorou porque o São Paulo vai pagar ele, Souza. Que tá no acordo. Será que... 4 anos de atraso. 4 anos esperando, ele O chorou. cara tá na... Mano, 4 O cara anos, tá na vai vir. coletiva. Vai cair o Pix. Vai cair o Pix, uma bala monstruosa. Mas ele foi jogador, hein? Isso jogou muito, hein? Jogava. Pelo amor de Deus. E o conhecimento da história do clube também, né? Isso Mostra é que ele legal. sabe onde ele tá pisando, Isso né? é legal. Eu tô brincando em relação a isso, mas o Crespo foi um jogador incrível, 24 vitórias, 21 empates, 12 derrotas só, 54 de aproveitamento, 90 gols feitos, 50 gols sofridos, um título. O que você espera, você que é ídolo do São Paulo? Craque, como todo torcedor, a gente espera um trabalho importante que ele faça, mas assim, a gente conhece os bastidores, sabe que o problema só não é treinador. O problema é jogador, tem que contratar, e o São Paulo está numa situação difícil. Mas você tem o Lucas, o Oscar, pô. Quando eles jogam, mas você não sabe quando é que pode contar, né? Estão machucados jogando faz muito, tempo. né? Mas eles voltaram antes para treinar, a gente deveria falar isso. Não, eles Tanto o voltaram. Lucas como o Oscar voltaram antes, parabéns para os dois. Né? Legal, né? O mas Neymar tá onde? Não sei. I don't know. Férias. Vendeu a casa em Mangaratiba, você é corretor de imóveis agora em Mangaratiba, Cascão? Mas tá vendendo mesmo a casa lá? Nossa. Ô, Cascão, você tá fofocando, hein, Cascão? Então quer dizer que, pô, que legal, hein, Cascão? E é isso. Ele pagou Olha só lá. 23? Deus que abençoe ele. O dinheiro que ele ganha é o dinheiro do trabalho dele, né? Craque, Mas que faz tempo que eu não vejo ele jogar, faz tempo, né? Então, o torcedor espera que o Crespo faça um grande trabalho, que ele tire o São Paulo dessa situação, mas a gente sabe que para tirar o clube tem que estar mais organizado, não existe mágica no futebol, o Palmeiras está nadando de braçada, o Flamengo porque se organizaram financeiramente, por isso... Não, gente, vou falar a verdade misturada, vai. São Paulo, Santos e Corinthians vai passar perrengue nos próximos 3 anos. Para não dizer 5. É perrengue mesmo. Vai ganhar um Paulista, perde tudo. Vai ganhar a Copa do Brasil, perde tudo. Porque quem vai nadar de braçada é o Palmeiras. Essa é a grande verdade, Léo. Pelo menos é o que eu penso. A primeira passagem dele eu considero que foi positiva. Ele conseguiu um título paulista. O São Paulo fez uma escolha. Na época que a gente vivia o período de Covid, o São Paulo a cada praticamente 2 dias escalava a mesma equipe. O objetivo era conquistar um título. Ele alcançou esse objetivo. Depois pagou o preço por isso. Durante o restante da passagem dele, inclusive, ele acaba eliminado da Libertadores pelo próprio Palmeiras. Mas classifico que foi uma boa escolha do São Paulo para comandar o time. Veloso, caiu o Pix pro cara, o cara até chorou. Ah, chorou, mas eu acho que o São Paulo fez uma escolha boa. Tá caindo um Pix pra mim aí, obrigado aí, Dani. Então até chorei também. Melhor, inclusive, que o Zubeldia que tava lá, eu não gostava muito. Eu nunca gostei do Zubeldia. 40 segundos, 30 segundos. Acho que o Crespo é uma boa escolha. Acaba, Lotelli, corre aqui. O que ele precisa resolver é com relação ao departamento médico de São Paulo. São muitos jogadores machucados e demorando demais para se recuperarem.
São Paulo e ele foi apresentado hoje para toda a imprensa, né, claro, lá no estádio do Morumbis. E, cara, alguns pontos me chamaram a atenção na apresentação do Crespo. Eu começo falando aqui, na verdade, antes de começar falando sobre a apresentação em si, vale citar que o Crespo sai do São Paulo num contexto totalmente diferente, né, um contexto de pandemia, um contexto de um calendário diferente, um contexto que ele teve que, querendo ou não, tratar o Paulista como uma Copa do Mundo, né, que foi muito... E não vou justificar isso, não, criticar isso, tá? Na minha opinião, valeu a pena, tá? Foi muito bacana. Mas era um contexto totalmente diferente, o elenco todo estourado, era um contexto diferente. Na minha opinião, o elenco até bem mais fraco do que ele vai ter nesse ano, né? Então é outro contexto. Falei muito essa palavra aqui, mas só pra deixar claro. Ele volta pro São Paulo um treinador muito mais maduro, um treinador que foi campeão também no futebol árabe da Champions, né, lá da Ásia. Foi campeão em todos os lugares que ele passou por enquanto, né, além de São Paulo. E foi campeão no São Paulo também. E na apresentação dele, cara, foram alguns comentários que me chamaram a atenção, que eu gostei bastante. O primeiro que vai aparecer agora pra vocês é ele falando sobre emoção, cara. Olha que coisa legal. Foi sentimento. Quando a direção me chamou, não pensei. É São Paulo e ponto. Depois vemos os problemas, o que está melhor, o que está pior. Tudo isso necessita tempo, que hoje tenho, para fazer uma avaliação geral. Tudo indica que está melhor do que há 4 anos. Começando por mim, sou melhor do que há 4 anos. Isso eu posso garantir. Disse Hernan Crespo. Bacana, né, cara? Porque o Crespo realmente, assim, eu tenho impressão, e até convivendo com alguns membros da comissão, convivendo, eu digo conversando, né, com alguns membros da comissão do Crespo, eu tenho a convicção e eu tenho, assim, muito claro isso de que, cara, eles pegaram um carinho pelo São Paulo muito bacana. Sempre me mandam, São Paulo no meu coração, mandam ali as bandeirinhas do São Paulo, sabe, do nada. Então isso é muito legal, né, isso é bacana. Outra fala muito importante do Crespo foi essa daí que vai aparecer também para vocês, sobre categoria de base, uma mentalidade que eu acho essencial e muito bacana. Gabriel Sá, grande repórter do Arquibancada Tricolor, perguntou sobre a base e o Crespo respondeu assim: para mim, o futebol não tem documento. Se tiver 38 ou 18 anos, quem estiver melhor vai jogar. Quantos anos tinha o Gabriel Sara, o Luan, o Nestor em 2021? Quem merece jogar, vai jogar. Aí, ó, a categoria de base que foi uma das grandes pautas, né, em relação ao trabalho do Zubeldia. Muita gente questionou isso, na minha opinião, com razão, em certo momento, de não dar oportunidade para a base. E o Zubeldia deu, né, nesse final. Mas ele deixou até claro de que a ideia dele não era muito essa, antes, tudo. E foi mais por necessidade. E teve a última coisa que o Crespo falou que eu achei muito bacana. Mas antes, ó, No The Odds, KTO, minha parceira aqui no canal. Galera, nesse Mundial, nessa Copa do Mundo de Clubes, tá muito legal palpitar, né, cara? Porque são muitos jogos loucos, né? Eu palpitei, mostrei pra vocês na vitória do Botafogo contra o PSG. Loucura, né? Mas deu certo. A odd tava muito alta, assim, foi bacana. E a responsabilidade, tá, galera? Porque a aposta esportiva, ela tem lógica. E você pode achar que o time vai ganhar, vai perder, fazer seu palpite ali. Você pode participar da Liga do Milhão, que apostas acima de R$5, você participa já da Liga do Milhão. Sempre com muita responsa. E mais uma vez, a aposta esportiva tem lógica. Você pode achar que o time vai ganhar, vai perder. Ou são sempre pessoas que entendam minimamente do assunto. Eu nunca vou falar aqui um resultado que eu acho que não vai acontecer, né? E vão pra cima, tá bom? E tem que ser assim, né? Enfim. Vamos pra cima. No The Odds, minha parceira. Sempre com muita responsa aos formados de 18 anos. A última fala do Crespo que eu queria mostrar é ele falando sobre algo mágico no estádio e no São Paulo Futebol Clube. Muito emocionado com uma pergunta sobre algo que marcou o Crespo em relação à primeira passagem do São Paulo. Ele respondeu: é um lugar mágico, não tem explicação. Não sei o que tem, existe algo no ambiente do São Paulo. No CT, no estádio, existe algo que te atravessa. Se me permitirem sonhar, gostaria de estar ao lado do Tele, do Muricy. Vamos tentar. Tá louco, hein, Crespo? Aí sim. Legal, né? Pô, o Crespo parece estar bem alinhado aí com o São Paulo, bem animado de voltar a treinar o São Paulo. Espero que seja um trabalho muito bacana, porque é um cara bacana, um cara que foi campeão pelo São Paulo ali. Tirou São Paulo de uma fila, e o momento que o São Paulo precisa bastante aí dar a volta por cima na temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro. Like. De 10 de julho a 2 de setembro, a janela de transferências no Brasil estará novamente aberta. O São Paulo está atento a reforços pontuais para o técnico. Há pouco, o canal apurou que a diretoria do São Paulo buscou informações do meia-atacante Pedrinho, revelado pelo Corinthians e que tem seus direitos econômicos pertencentes ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Recentemente, o jogador de 26 anos defendeu por empréstimo a camisa do Atlético Mineiro, mas sem muito destaque. De acordo com a reportagem, o São Paulo busca, neste momento, um acordo por empréstimo de 6 meses. Pedrinho vale 5 milhões de euros, aproximadamente 33 milhões de
reais na cotação atual, e seu salário gira em torno de 1,2 milhões de reais por mês. No acordo proposto pelo diretor de futebol, o São Paulo propõe: vale reforçar que Pedrinho integra os jogadores, o que poderia facilitar a transação a favor do São Paulo na próxima janela. O meia-atacante vem sendo considerado uma excelente oportunidade de mercado, especialmente por ser atualmente apenas uma opção no banco de reservas dos ucranianos, não conseguindo uma regularidade no time titular comandado por Marino Puzic. E você, torcedor, o que acha da situação de Pedrinho? Deixe sua opinião nos comentários